Ok, a musiquinha foi então. Deu certo. Deu certo, boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui na tela um ângulo que eu acho que vai ficar mais interessante pra gente, que é sobre qual que vai ser a forma com qual a gente vai cobrir o conteúdo de hoje. E a nossa meta é fazer o quê? 30, no máximo 40 minutos, explodindo 45 minutos, certo? Isso. A gente vai explicar para você como é que funciona a anatomia de um currículo. A gente vai explicar o que o currículo tem que ter, qual que é a sequência que ele vai seguir, o que você deve e o que você não deve colocar, como você deve colocar, vamos dar exemplos de cada uma dessas coisas, certo? Para que você possa, amanhã já, se você quiser refazer o seu currículo, poder utilizar as técnicas que a gente vai explicar hoje. Então tá bom, olha só. Quando você começa a pensar sobre a anatomia de um currículo, você tem que pensar que o currículo tem especificamente 5 partes. Uhum. E eu vou te dizer que isso não muda se você está aplicando para uma vaga de pedreiro ou se você está aplicando para uma vaga de CEO. Você vai ter as mesmas 5 partes. E as 5 partes são nome e contatos, a gente vai estar se apresentando, o seu resumo profissional, e pouquíssima gente faz isso nos currículos, tá? E eu vou te dizer que isso é um grande problema, porque provavelmente o resumo profissional é a parte que mais vai te dar a oportunidade de passar pela porta e passar por um recrutador. Certo. E pouquíssima gente fala sobre o resumo profissional. E o resumo profissional é importante até para você que está se candidatando a uma vaga para ser recepcionista ou para ser vendedora de uma loja de roupa. Até isso, até para esse tipo de funcionário, o resumo profissional é importante. A próxima parte é a experiência profissional. A Milena vai falar, já fez uma pergunta aqui pra gente antes do podcast começar, né? Em off, mas eu não tenho experiência, né? Tô me formando. O que eu coloco na parte de experiência profissional? A gente vai falar sobre isso também. Obviamente, a gente vai falar sobre a parte da educação. Ah, mas Álvaro, eu não tenho faculdade, não tenho curso técnico. O que eu faço nessa parte? A gente vai falar pra você o que você coloca. Ou que tipo de curso coloca, né? Porque às vezes a pessoa fez um curso de culinária de 3 horas e ela acha que ela tem que colocar aquele curso de culinária. Tudo bem. Talvez seja importante para alguns casos, né? Para trabalhar num hotel e tudo isso. Mas talvez seja irrelevante para outros, certo? Então, isso é assim. A gente vai falar, então, sobre a parte de o que você coloca na educação que é relevante. Vamos dar alguns exemplos também. E tem uma última parte do currículo. Eu diria que essa parte é legal ter. Faz sentido ter. Mas se você também não quiser colocar, é meio que opcional para você. Essa última parte é chamada de habilidades. O seu currículo precisa ter essas 5 partes ou pelo menos as 4 primeiras partes. Se você não tiver habilidades, até tudo bem. Idealmente você vai ter também. Mas se qualquer uma dessas partes estiver faltando, o seu currículo não está completo. Sim. E isso é uma verdade mesmo que você esteja se candidatando para uma vaga de operador de máquina na fábrica da esquina. Eles não podem esquecer que quando a pessoa está lendo o currículo, ele não está vendo a pessoa, certo? Exato. Então, a pessoa vai fazer uma imagem mental daquela pessoa. Exato. Certo? Então, aquilo que você escrever no papel vai ser uma imagem que a pessoa vai estar montando ali no papel. Então, é importante você pensar nisso para que a outra pessoa, pelo menos, faça uma imagem perto da realidade. Né? Exatamente. Perto da realidade. Felipe, então, por que você não conta para mim, eu vou colocar aqui na tela, quais são as coisas que você não coloca no currículo? Até porque essa é uma coisa bem legal para perguntar para um empresário que normalmente está recebendo currículos, né? Vamos lá. Vamos lá. Pode mudar o slide pra gente, por favor? Isso. A colinha, né? Colinha. Bom, RG, filhos, endereço e foto. Bom, eu acho que RG você não precisa colocar, o RG, ou seja lá o que for, porque né, não é relevante no momento que a pessoa está te conhecendo no primeiro momento. Se você for contratado, todos os seus documentos vão ser necessários, mas não neste momento, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa, ChatGPT, né? E perguntei nosso querido ChatGPT, com base em estudos que já foram publicados, quanto tempo um recrutador passa olhando para um currículo. E a resposta é de 10 a 15 segundos, no máximo. 10 a 15, no máximo. No máximo. Bom, então se ele lê o endereço e o endereço for cumprido, já perdeu 2. Pode falar. Menina. Pegando teu gancho, entre não colocar no currículo, eu não devo colocar as minhas metas, os meus objetivos, ou eu devo colocar? Então, boa pergunta. Você está falando assim, em alguns currículos que você provavelmente viu, tinha lá uma parte que falava assim, objetivo. Isso. Não é? Você não deve colocar isso colocar. no seu currículo. Porque se você está se candidatando para uma vaga específica, o seu objetivo é entrar naquela vaga. E qual é o valor dos 15 segundos que você tem para atrair a atenção de um recrutador de fazer ele ler aquilo?
A vaga é, por exemplo, para estagiária de supply chain numa empresa. Esse é o título da vaga para a qual você está se candidatando. E aí você gasta uma linha no seu currículo falando assim, objetivo, trabalhar como estagiária de supply chain. Não faz absolutamente nenhum sentido fazer isso. Mas, por exemplo, um outro lado, quais são as minhas ambições de vida, de carreira? Eu vejo muitas pessoas colocando isso no currículo. Não somente relacionado à posição que eu estou aplicando, mas o que eu tenho de ambição para minha carreira, sobre crescer na empresa, também não. Também não. Olha só, a gente vai responder uma pergunta que veio aqui daqui a pouco, tá? Boa pergunta que veio também. Mas a pergunta, Milena, é por que eu não colocaria no meu currículo as minhas ambições de carreira? E a resposta vai ser dolorida. Mas a verdade é porque as suas ambições de carreira não são relevantes para o recrutador. Nossa, que doído falar isso, né? Eu vou te explicar do jeito que de uma forma pragmática e realista, pé no chão, do jeito que você realmente deve entender a situação. Cada empregador, e o Felipe vai concordar comigo, Sim. Cada vez que ele pensa em contratar uma pessoa, é dinheiro a menos que está vindo pro bolso dele. Não, e eu tô preocupado de resolver o meu problema e não da pessoa. Exatamente. Então Sendo você quer ler o currículo bem direto, e né? quer gastar cada segundo do seu tempo, com cada frase, com cada palavra que está escrita no currículo, você como candidato, tentando se posicionar como a pessoa que vai resolver o problema dele. Eu acho que, complementando um pouco o que ela falou, Milena, eu acho que uma vez que você entrou na empresa, e aí sim você tem que ter uma estratégia para chegar. Você sabe onde você quer. Que não necessariamente a empresa está comprometida com o seu objetivo. Mas talvez você entrar naquela empresa naquele momento é um primeiro step para você chegar no seu objetivo, que às vezes a empresa não precisa nem saber qual é o seu objetivo, né? Então, você achar que a empresa vai estar comprometida com o seu objetivo né? Felipe, me chamou a atenção a parte que tu falou. Eu não quero resolver o problema do candidato, e sim o meu. Por exemplo, para quem não tem experiência. Porque vocês vão estar pegando alguém, né, para moldar. E essa pessoa não vai resolver o problema de vocês. Não vai resolver o problema. Vai resolver algum problema. Por exemplo, talvez um estagiário vai se sujeitar a fazer algumas tarefas que um profissional não vai se sujeitar. Um sênior não vai se sujeitar. Eu sei porque eu já fui estagiário 2 vezes, né, em 2 multinacionais, quando eu me formei. E eu fazia tarefas mais simples, mais repetitivas, que outros profissionais contratados, primeiro, eles não queriam, e mais, eles eram caros demais para aquela função. Entendeu? Então, obviamente que quando você entra numa empresa, quando é em começo de carreira, que é o seu caso, você vai entrar mais para baixo um pouco. Então, é de se esperar que você vai ter cargos mais simples, entre aspas, certo? Então, neste caso, a experiência não é tão necessária. Né? E é um erro muito grande você achar que o fato de você não ter experiência e estar começando na carreira te impede de ser uma pessoa que vai resolver o problema deles. Aliás, na empresa onde eu trabalho, a gente gosta muito de estagiário, e eu vou te dizer que eu costumo até falar isso, tá? Talvez 15%, 20% no máximo do motivo pelo qual a gente contrata um estagiário é porque a gente realmente precisa de alguém que vai fazer as tarefas que ninguém mais quer fazer. Dolorido também eu vi, mas se você for estagiário, você precisa estar preparado para isso, tá? Mas os outros 80% da razão é porque a gente precisa resolver um problema. E esse problema se chama futuro. A gente precisa começar a treinar agora os líderes do futuro. Você, numa empresa complexa, normalmente, não consegue trazer da rua uma pessoa que teve experiências em outras empresas e ter a expectativa de que ela vai entender todas as particularidades daquele negócio. Então, sai muito caro contratar uma pessoa da rua, que já vai custar mais caro por natureza, e depois pagar todo um custo de curva de aprendizado e ainda ter que... Sai muito mais vantajoso você podar e desenvolver a pessoa do início da carreira. E esse não é só um problema, esse é um dos mais importantes problemas que precisam ser resolvidos. Hobbies e interesses genéricos. Eu acho que tem a ver com o exemplo que a gente já falou, certo? O que nós estamos tentando mostrar é que o seu currículo, qualquer informação, ela tem que ser relevante para o cargo que você está buscando, certo? Seja ele qual for.
Se um hobby que você tem, você muito bem deu o seu exemplo agora há pouco. O seu hobby é áudio e vídeo. Se você fosse candidatar a um cargo na Canon, você colocaria o seu hobby. Mas você não vai colocar de bobeira, jogar no, né? Se não tiver um sentido. Então tem que haver um sentido para você colocar isso. Pode mudar pra gente, por favor? Vamos colocar aqui, olha. A gente vai falar sobre a primeira parte da anatomia do currículo, logo depois de você colocar o seu nome e tal, né? Aquela nossa sequência lá. Exatamente. A primeira parte é o que a gente chama de resumo profissional. Ah, Álvaro, mas eu tô colocando uma vaga para vendedor da loja. Eu tô me candidatando para uma vaga de auxiliar de pedreiro. E aí eu resolvi fazer um currículo. O que eu vou colocar na seção de resumo profissional? E primeiramente é importante entender, a seção de resumo profissional é justamente um textinho que vai estar no início do seu currículo, onde você, em algumas linhas, vai descrever você. Tá bom? E que o recrutador é a primeira coisa que ele vai ler. É a primeira coisa que ele vai ler. É muito importante. Acabou aí pra você? Não, tá funcionando. Acabou. Acabou? Vamos trocar a bateria. Eu vou trocar, pode deixar. É nesse momento em que o recrutador vai tomar a decisão, depois de ler o seu resumo profissional, se ele quer ou não quer continuar lendo o seu currículo. Daí a importância de você se preocupar com o resumo profissional. Então, começa com uma declaração forte. Tenha certeza de que você vai destacar quais são as suas habilidades, principalmente aquelas que resolvem o problema que você conseguiu identificar através do anúncio da vaga. Mencione uma ou duas experiências que sejam relevantes, só as experiências que foram relevantes. Destaque uma ou outra conquista que você acha que é importante e demonstre como que você se encaixa na empresa. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Eu vou chegar no seu exemplo, tá? Tá bom. Mas, ó, esse exemplo aqui é o seguinte. Profissional de marketing. Então, a gente está falando de uma pessoa que já começou no trabalho, está no início da carreira. Tem 5 anos de experiência e não foi promovida ainda, Milena. Só para você ver aqui nesse exemplo aqui. Ele tá ansioso já. Você tá ansioso, se for da sua idade. Profissional de marketing com 5 anos de experiência em estratégias digitais, SEO e gestão de redes sociais. Conduzir aumento de 30% no tráfego do site e crescimento de 20% nas interações nas redes sociais para a empresa ABC Limitada. Habilidades em criação de conteúdo e colaboração eficaz em equipes multidisciplinares. Ansioso para contribuir no impacto da empresa XYZ. Sabe o que eu amei nisso aqui? Que ele quantificou. Vamos lá para a sua, então, para a próxima. Aqui, olha. Esse daqui é um exemplo para você, tá? Você Então deixa ela ler. Você quer ler? Tá bom. Você consegue ler aqui, ó, nessa telinha aqui? Consigo. Ou no computador também, tanto faz. Entusiasta, determinado, buscando oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Energia positiva, disposição para aprender e contribuir. Ansioso para crescer profissionalmente e agregar valor à equipe da empresa ABC. Percebeu? Você ainda está se posicionando logo no currículo como uma pessoa que vai resolver o problema. Qual o problema? O problema do futuro da empresa. Vamos dar mais um exemplo aqui? Você pode colocar um próximo slide, por favor? Ó, esse daqui, a gente tem que falar também com todo o público, né? Isso aqui já é uma pessoa mais experiente. Eu vou ler para você poder tomar água, vai. Tá bom. Executivo sênior com histórico de sucesso em liderança estratégica e crescimento corporativo. Mais de uma década de experiência em gestão de equipes multidisciplinares, otimização de operações e expansão global. Expertise em impulsionar resultados financeiros e cultivar parcerias de longo prazo. Ansioso para aplicar minha visão estratégica na empresa XYZ. Então, aí o Felipe pode estar falando assim, mas Álvaro, a gente falou que era importante colocar números. Não, e depende, porque se você é uma pessoa que está se candidatando a uma vaga sênior, está se candidatando a uma vaga de vice-presidente, provavelmente você não vai ser a pessoa que vai executar e entregar o resultado. Você vai numa visão mais estratégica. Você tem que se posicionar no seu resumo profissional como alguém que é capaz de liderar pessoas que vão entregar resultado. E com uma visão mais estratégica. E com uma visão mais estratégica. Sim. Milena, pode colocar o próximo slide para a gente, por favor? A gente vai falar agora sobre como é que coloca a parte de experiências profissionais no seu currículo. Logo depois que você faz o seu resumo profissional, você vai direto para experiências. O que você coloca quando você está falando sobre as suas experiências profissionais? Agora eu vou bem de encontro com o que o Felipe falou. Você formata cada experiência profissional de uma forma consistente, colocando qual que é o título do seu cargo, a empresa e o local onde você trabalhou, o período, né, onde você trabalhou. Não importa colocar o dia, talvez o mês e o ano. Se você trabalhou 20 anos na empresa, coloca só o ano, tá? Mas coloca o período. Descreve resultados. Se preocupa em usar verbos de ação. Eu vou passar uma lista daqui a pouco sobre quais são os verbos de ação.
Usa números para quantificar o impacto que você gerou na empresa e, se possível, ainda contextualiza de uma forma ou de outra. Ele tá sofrendo aí com o negócio, hein? Tô sofrendo. Mas eu chego lá. Então muda para o próximo slide, por favor. Eu vou dar um exemplo aqui e a gente fala. O exemplo é pequeno. Eu não tenho a menor expectativa de que alguém vai ler o que está escrito aqui nesse currículo. Porque é irrelevante, tá? É irrelevante o que está escrito aqui nesse exemplo. Só queria que vocês percebessem uma possível forma de você formatar o seu currículo destacando as suas experiências profissionais. Perceba a consistência onde ele coloca uma sequência de informações e depois descreve, e aí vai para a próxima experiência e mantém o mesmo padrão. Manter esse tipo de organização visual no seu currículo é fundamental para o entrevistador ter mais facilidade de entender a sua mensagem e também dele perceber que você é uma pessoa que se preocupa em se comunicar de uma forma clara. Tenta resolver aqui para mim que eu vou dar a minha opinião. A opinião sobre... Eu vou ajudar a Milena aqui. O que ela escreve sobre experiência profissional, se ela não tem experiência profissional? Outra coisa, para já seguir aqui no esquema. E se a pessoa não tem experiências formais? A pessoa tem só experiências informais. O que ela coloca lá? Eu acho que nesse ponto, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, você tem algumas experiências na sua vida que são possíveis de você colocar no currículo. Por exemplo? Então, por exemplo, você fez um intercâmbio, por exemplo. Mostra o quê? Para mim, que estou vendo o teu currículo. Mostra que você é uma pessoa independente. Mostra que você é uma pessoa que não tem medo de viajar. Então, tem certas experiências que vale a pena você colocar no seu currículo como uma experiência. Não é uma experiência profissional, mas é uma experiência pessoal sua e que te diferencia do resto. Certo? Então, por exemplo, eu fui campeã eu sou faixa preta em karatê. Vou dar um exemplo, não estou dizendo para você pôr no seu currículo. Mostra o que para mim, se eu estou lendo o seu currículo? Ela foi determinada. Por quê? Porque ela saiu lá da faixa branca e chegou na faixa preta. Ela não largou no meio. Então, ela teve a disciplina de chegar lá. Né? Então, eu acho que algumas experiências pessoais, para quem não tem experiência profissional, mostram quem você é. Vou contar uma história real. O Victor recentemente mudou de emprego, né? E o Victor já tá adulto, né? Já trabalha e tal. Victor, para quem não sabe, é seu filho. Meu filho, né? Meu filho, 19 anos. E ele conseguiu um emprego numa ótima empresa. Uma empresa grande, uma empresa multinacional, funcionário direto, com os benefícios e tal. Tô super orgulhoso dele, né? Tô feliz demais por ele ter conseguido essa vaga. E ele estava fazendo o currículo. Obviamente, eu estava ajudando ele. E a vaga precisava, né? Quando ele leu a posição, falou assim, pô, nessa minha função eu vou precisar interagir com clientes dessa empresa. Então, a primeira coisa que ele pensou. Essa é uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa que vende coisas de tecnologia. Tá bom, então eles querem alguém que seja bom interagir com pessoas e que entenda de tecnologia. Eles não querem pagar caro para uma pessoa, porque eu estou começando na minha carreira e... Ixi, acabou minha bateria aqui. E ainda assim, ele tá tentando... tá tentando ter interesse em me contratar. Então, na hora que ele foi colocar as experiências profissionais dele, ele colocou, por exemplo, que ele já tinha feito casamento. Que ele já tinha gravado casamento. E ele posicionou como... Felipe, é lá na câmera, eu vou trocar já. Na câmera? É, na câmera. Gente, eu já vou aparecer de volta aqui, fica tranquilo. Eu vou mostrar a Milena aqui por enquanto. Depois eu já troco lá. Ele se posicionou, eu gravei casamento. Só que ele não colocou uma experiência assim, gravei casamentos. Ele colocou videógrafo de casamentos. E embaixo ele fala, gravei 7 casamentos interagindo com noivos e noivas em momentos de estresse, garantindo que eles tinham uma boa experiência. Mostrou relevância no tratar com pessoas. Mostrou relevância com tratar com pessoas. Ele disse a mesma coisa de uma forma diferente. De uma forma diferente. Ele não tinha experiência nenhuma com o tipo de tecnologia da empresa que ele vai trabalhar. Mas ele sabia que ser inclinado tecnologicamente era importante. Então ele colocou, fiz alguns trabalhos freelances como graphic designer, como designer gráfico.
né? Sem mexer bem em programação. Sim, demonstrando que ele tem facilidade com tecnologia. Com tecnologia. Ainda que aquilo não fosse exatamente o nicho da empresa onde ele estava se candidatando, ele conseguiu mostrar relevância sem ser empregos formais. Tá bom? E ele foi contratado e eu estou muito orgulhoso dele por causa disso. Parabéns. Então, Felipe, eu vou colocar o próximo slide. E Coloca que eu vou comentando. Joga na eu vou tela. lá mexer na câmera. Você pode mudar para o próximo, por favor? Claro. Isso aqui são uma lista. Esse aqui é só uma lista de palavras-chave. A gente vai disponibilizar essa apresentação. Certo. Aqui tem palavras que eu acho que você deve tentar utilizar na hora de descrever realizações, habilidades, comunicação, experiências de liderança ou resultados. E aí eu deixo para vocês depois aí para você fazer o download, né? Para que vocês possam usar essas palavras. Passa para o próximo, por favor. Vamos falar sobre a educação enquanto eu vou trocar a bateria da câmera. Pode ser? Novamente, volto no meu raciocínio. Todas as informações que você colocar aqui no currículo, a pessoa que está lendo, ela vai estar fazendo uma imagem mental sua. É como ler um livro, certo? Você está lendo, você está fazendo uma imagem mental daquela pessoa. Então, esses detalhes de formação também vão ser relevantes. Né? Uma dúvida. Mestrado, pós, o que vocês acham sobre isso? É importante. Importante ter? É importante ter, com certeza. Mestrado, MBA, pós-graduação e doutorado, Álvaro. E doutorado também? Precisa ter doutorado? Depende. Eu tenho o maior orgulho da minha irmã. Talvez vocês não saibam, mas a minha irmã não é a Liz Paola. Ela é a doutora Liz Paola. É o maior orgulho que eu tenho de falar isso, tá? Porque é doutora, né? Mas você chama ela de doutora? Eu chamo ela de doutora. Ela não gosta, mas eu falo, oi, doutora Liz. Então eu chamo ela de doutora. Ela fez um doutorado. E eu vou te dizer que na área dela, porque é uma área de biomedicina e ela trabalha numa empresa de tecnologia da área médica, o doutorado foi super importante para ela conseguir essa vaga nessa posição. Numa área de gerência, onde você tem que só entregar o resultado, entender das partes financeiras e garantir que a execução vai acontecer, um doutorado vai ser menos relevante. Eu sequer consideraria o doutorado como um critério de desempate entre duas pessoas que estivessem no mesmo nível. Então, você contaria mais a pessoa que não tem o doutorado e nem a pós, mas tem experiência, do que a pessoa que tem só a educação após o doutorado? Exatamente. Mas varia de função para função. Varia de função para função. Sim, porque, pelo que eu estou entendendo do teu raciocínio, você tem determinadas áreas, eu conheço um pouco da história da sua irmã, que o doutorado adicionou uma capacidade para ela que se adequou a resolver o problema que a empresa queria. Exatamente. Certo? Era um valor que a empresa precisava para resolver aquele problema daquele cargo específico. Num cargo de gerência é o que você está falando. Tá, você tem um doutorado em, sei lá, macroeconomia e vai resolver o problema da... né? Então... Imagina uma pessoa que está se candidatando a uma empresa metalúrgica. E o cargo que ele está se candidatando é um cargo de supervisão. Então, ele vai ter um grupo de operadores que rodam específicas máquinas para ele ser responsável. Ter um doutorado não faz a menor relevância. Porém, se ele estivesse candidatando a uma vaga de engenheiro de materiais para desenvolver novos produtos de aço, ter um doutorado na área faz total relevância. Entendeu? Então, é muito importante simplesmente não acreditar que ter um doutorado é sinônimo de que isso vai te diferenciar das outras pessoas. Acho que isso depende de cada situação. Isso, Álvaro, acho que isso quebra um paradigma muito grande que a gente tem, principalmente no Brasil. Porque tem muitas pessoas no Brasil que eles investem e compram a ideia de que eles têm que fazer uma faculdade, depois tem que fazer um mestrado, depois tem que fazer um doutorado, e aí sim eu vou conseguir um trabalho. E eu acho que depende do caso. Né? Nem sempre isto é uma verdade, né? Olha só, a gente está falando aqui sobre a última parte do currículo que tem a ver com habilidades. Você vai colocar habilidades que sejam relevantes, você vai segmentar essas habilidades. Você não vai colocar uma linha falando que você conhece de Microsoft Office. Não coloca? Não, coloca. Mas aí na linha seguinte você não coloca que você tem um idioma que você fala. E aí, na linha de baixo, você volta a falar sobre uma outra coisa de sistemas de computador que você sabe. Você, até nisso, você demonstra a sua organização e você só coloca as habilidades que são relevantes. Na hora que você colocar suas habilidades divididas em categorias, tenta demonstrar algum tipo de validação dessas habilidades. Então, por exemplo, eu sou muito boa em Excel, né? Tipo, você coloca habilidade... como é que a gente fala isso em português?
Excel avançado, 2 pontinhos. Desenvolvi macros que aceleraram a execução de uma certa tarefa de 3 horas para 10 segundos. Você entendeu como você põe relevância nessa sua habilidade? Mesmo a parte de habilidades é uma outra oportunidade que você tem no seu currículo de dizer, eu tô aqui para resolver o seu problema. Então, todas as coisas que eu for pôr no meu currículo, eu tenho que ligar sobre resolver o problema da empresa. Cada palavra que tiver escrita no seu currículo tem que servir para o seu futuro chefe e para o seu recrutador olhar para o currículo e, sem te conhecer, falar assim, essa é a pessoa que eu quero contratar. Eu tenho uma experiência real. Eu tive uma vaga aberta dentro do meu time recentemente e essa vaga atraiu 145 candidatos para uma vaga, tá? A gente escolheu uma ótima pessoa para essa vaga. Depois que o processo tinha encerrado e todos os candidatos que não foram selecionados receberam uma notificação, eu comecei a receber ligações de pessoas dizendo assim, puxa, eu me candidatei. E se você olhar as minhas qualificações, as minhas experiências anteriores, você vai ver que eu era um ótimo candidato para essa vaga. Mas eu não fui nem chamado para fazer a entrevista. Uma dessas pessoas especificamente me chamou a atenção. Porque, era fantástico para essa vaga. E não foi nem chamado pela entrevista. O recrutador que faz um crivo, faz um filtro, antes de mandar para mim os candidatos para eu conversar, não achou que aquela pessoa era adequada para seguir no processo. E quando eu conversei com a pessoa, eu falei, que besteira, esse cara devia ter feito parte do processo. E aí eu liguei pro recrutador, falei assim, por que você não chamou esse cara pro processo? Aí ele falou assim, eu recebi 145 currículos e eu não tô suportando só você para contratar pessoas, eu tenho outras 15 vagas que eu tô suportando, cada uma delas está recebendo 150 candidatos. Eu não tenho tempo de analisar o currículo da forma que você analisou quando conversou com esse pelo telefone. E olha o currículo dele aqui, ó. Pega o currículo. E como que eu vou sacar tudo isso que você sacou? Olhando em 15 segundos pro currículo. Isso foi um momento, assim, você vê, o cara era fantástico. E o currículo... Provavelmente seria selecionado se ele tivesse feito um currículo bom. O currículo não conseguiu demonstrar isso pro recrutador. Certo? Vamos pro próximo gancho, que tem tudo a ver com isso. Se Vamos você lá. colocar o próximo slide, Milena, por favor... O próximo gancho, vai pro próximo já, por favor. Quais são os 10 red flags? As 10 coisas que você fala, você como empresário, eu também vou passar as minhas experiências. Eu coloquei 10 aqui. Vamos cobrir rapidamente elas. E a gente conversa sobre as coisas que talvez não sejam tão óbvias. Vamos ler logo as 10 logo de uma vez. Falta de coerência nas datas. Então, o cara tem um monte de experiência profissional, mas, eu já vi muitas vezes... onde o cara está trabalhando simultaneamente em 2 empresas. Porque o cara não se preocupou em sequenciar da forma correta, da forma coerente. Uma outra coisa sobre coerência de datas é o cara, trabalhou numa empresa, e aí depois tem 5 anos onde ele não fez nada, e aí depois aparece uma outra experiência profissional, sem nenhuma explicação no currículo do que é que estava acontecendo. Isso, para mim, é um red flag. Você falou sobre isso, Felipe, você pode comentar. Muitas mudanças de emprego em curto prazo. Eu acho que isso denota muito o perfil da pessoa. Né? Se você acabou de falar que uma das preocupações enquanto contratante é que você está olhando o futuro. Você está olhando contratar uma pessoa para resolver o seu problema lá no futuro. Você não está olhando o curto prazo, você está olhando o longo prazo. Né? Ainda mais se você está contratando uma pessoa num nível um pouco de educação, talvez um pouco mais alto, né? Que é, por exemplo, o caso da Milena. Uma empresa não vai contratar a Milena pensando para ela trabalhar 1 ano e falar tchau, né? Vai contratá-la acreditando que ela vai fazer uma carreira lá na empresa, né? Agora, se a Milena começa, fica 1 ano, saio, fica 1 ano aqui, saio, fica 1 ano, saio, a 4ª empresa vai falar, bom, essa não para em lugar nenhum. Exatamente. Eu acho que se você está mudando de emprego muito rápido, eu vejo que dificilmente isso vai ser percebido como uma coisa positiva. Existem exceções. Às vezes o cara é tão fantástico que ele está sendo promovido muito rápido, está mudando de empresa sendo promovido porque o cara é fantástico. A não ser que você esteja preparado a ir numa entrevista e conseguir se vender como super sumo, eu acho que mudar de posição rapidamente não é uma coisa boa. Porque ou mostra que você é carreirista, está só preocupado em crescer rapidamente na posição, e carreirista só faz bem para si próprio. Nenhuma empresa se beneficia com nenhum carreirista.
ou mostra que você talvez não consiga parar em emprego nenhum. As empresas não têm interesse em ficar com você a longo prazo. De um jeito ou de outro não é bom. De um jeito ou de outro não é bom. Mais uma aqui que a gente falou. A gente já falou sobre esse gaps não explicados entre um emprego e outro. Sim. Informações inconsistentes, também é óbvio, Bom, isso né? é óbvio. Faltas de detalhes na experiência. O cara coloca o cargo e o tempo em que ele trabalhou, mas não descreve nenhuma realização, não fala sobre nenhum resultado. Não é nada relevante com, né, que ele fez, né? Dá a impressão de que ele está querendo ganhar um crédito por ter tido uma experiência que talvez ele não tenha agregado Não, valor. e aquele é o famoso cara, o cara do crachá, né? Eu sou esse, mas eu não necessariamente eu tive uma boa realização, né? Erros de gramática e ortografia. Bom, 0, né? Esse aí é para queimar o currículo. No mundo corporativo é para queimar, o currículo. É para queimar. E olha que quem é engenheiro sofre com isso, porque eu escrevo mal. Não, é para queimar. Não, mas hoje não tem perdão. Com corretor, não tem perdão. Cursos não reconhecidos ou falsos. Bom, aí deixa quieto também. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que é muito relevante é falta de presença online. No mundo corporativo, você precisa ter um LinkedIn. Não estou fazendo propaganda, sim, mas no mundo corporativo você precisa ter um LinkedIn. Mas se tivesse que você lembrar só em uma coisa sobre tudo que a gente falou aqui hoje, o seu currículo não é sobre você. Olha que coisa contraditória que a gente está falando, não é? Muito bom. O seu currículo não é sobre você. O seu currículo é sobre como você vai resolver o problema da empresa. A pessoa não está interessada necessariamente naquele momento se você quer ser promovida, se você tem uma pretensão salarial X, né? Se você qual que é a palavra? Contrário de egoísta. Eu falei agora há pouco. Altruísta. Né? A pessoa não quer saber as suas características pessoais. A pessoa quer saber se você vai ou não vai resolver o problema da empresa. E isso é relevante para você que está começando na carreira, para você que é executivo, para você que não tem faculdade, para você que está se candidatando a uma vaga de balconista. Não importa. Esse conceito vale para qualquer nível de função que você está querendo falar. Mas, gente, é isso que a gente queria fazer. Ficou bem grande essa live. Talvez a gente possa fazer depois uns cortes e pegar só alguns trechos, né? Para poder resumir. Mas obrigado a todos. Obrigado a você por ter gastado aqui um tempão comigo. Você chegou cedo, né? Para a gente preparar todo aqui o esquema. Obrigado, Milena, por ter participado com perguntas. E espero que tenha sido produtivo para você também. Obrigado a vocês que estão na live e obrigado às pessoas que estão assistindo isso depois no playback. Né? Isso mesmo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, então. A gente vai... Próximo tema? Próximo tema, acho que seria uma sequência lógica. É a gente tentar ser bem mais conciso e falar sobre entrevista de emprego. Show. Que é a próxima etapa, né? É a próxima etapa. É fazer uma boa entrevista de emprego. Ok. Beleza? Beleza. Joia. Então, abraço a todos. Felipe, você quer apertar esse botão aqui, ó, o roxinho? Eu acho que é o roxinho, vamos ver se é. Acho que é. E aperta o REC pra gente terminar. Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.